Olá a todos, eu sou a Bianca, curso Pedagogia na Universidade Uninter e junto com a minha colega Fernanda, nós estamos com esse projeto de extensão chamado Maratona da Redação, onde nós vamos falar sobre os principais fatos e as principais dúvidas recorrentes quando se fala em fazer uma redação, planejar uma redação. Também vamos falar sobre o Enem, sobre como fazer uma boa redação para o Enem. Enfim, diversos assuntos recorrentes e diversos assuntos pertinentes para poder tirar as dúvidas de quem está nos acompanhando nessa maratona da redação. Bom, a primeira coisa que eu vou falar nesse primeiro vídeo são as características do texto dissertativo argumentativo, né? Que é um texto que é o mais pedido, é o recorrente em vestibulares, Enem, concursos, que você tem que fazer uma redação. Bom, o texto dissertativo argumentativo tem como principais características a apresentação de um raciocínio, de um ponto de vista, de ideias, né, de uma determinada realidade. O autor utiliza argumentos, fatos e dados que servirão para defender seu ponto de vista, defender o argumento que está sendo exposto no texto. E para melhor exemplificar, né, as etapas necessárias para produzir um texto argumentativo e dissertativo, eu vou citar 4 pilares importantes, que é o problema, que é o momento inicial, né, que busca-se o problema, né, ou seja, os fatos sobre o tema, o planejamento, né, e a ideia central do texto, né, que você vai parar e vai analisar qual é o problema, né, qual é o assunto que precisa ser tratado nesse texto, apesar do tema que é proposto, né, depois que você vê o tema que é proposto. E a opinião, né, que é o segundo pilar, que é a sua opinião pessoal sobre o tema, né, que vai reforçar a argumentação, reforçar as ideias, né? Por isso é importante buscar uma verdade, né, pessoal ou um juízo de valor sobre o assunto que está sendo tratado no texto, né? Você tem que mostrar sua opinião, você tem que mostrar que você tem conhecimento sobre o que está sendo dito no texto, né? E o terceiro pilar são os argumentos, né? Que é o mais importante, que é a organização, a clareza e a exposição dos argumentos, né? Para tanto é importante selecionar exemplos, fatos e provas a fim de assegurar a validade do que você está dizendo no texto, né? Validar a sua opinião, né? Sem deixar de se justificar. E o quarto pilar, que é a conclusão, né? Que busca a solução, que busca fechar tudo que você disse, tudo que você falou no texto, você vai concluir e que é a solução para o problema exposto, né? Onde você vai deixar o seu ponto de vista. Depois a gente pode partir para o planejamento do texto dissertativo argumentativo, né? Porque esse tipo de produção textual requer planejamento, né? Então, assim, antes de começar a escrever, convém elaborar um plano daquilo que vai ser dito, né? De que forma vai ser dito, né? Essa planificação servirá de ponte para o assunto, né, do texto. Embora o mais importante seja alcançar esses resultados e observar atentamente o que você vai estar dizendo no texto, ao recorrer do texto. Bom, é importante também, no seu texto dissertativo argumentativo, você tem que ter toda a estrutura do texto, né? E ela é dividida em 3, que é a introdução, a argumentação e a conclusão, como eu já disse antes, né? A introdução é o primeiro parágrafo, né, do texto. Deve conter 2 pontes, deve conter a apresentação do tema e a explicação da tese. Então, nesse primeiro parágrafo, você
explica o que é o tema, né? Coloca o leitor por dentro do que está acontecendo e depois você explica a sua tese. Né? E a argumentação, que são os parágrafos intermediários, né, das dissertações escolares, é reservado para comprovação da tese, né? Você deve buscar provas do seu ponto de vista, né, que você vai julgar correto, e são considerados fundamentos, citações de autoridade, referências históricas, notícias, publicações que você viu em algum jornal. Por isso é muito importante, na hora de você fazer o seu texto dissertativo argumentativo, uh, você tá por dentro dos acontecimentos. Não só dos acontecimentos recentes que acontecem no mundo, no Brasil, mas você sempre procurar estar lendo, sempre procurar estar se informando, né? Porque para você ter uma base de você não ser pego de surpresa, sabe? De você sempre estar tentando se informar para sempre estar dentro do que está acontecendo. Porque os textos dissertativos argumentativos, em sua grande maioria, falam sobre assuntos atuais ou assuntos que relevantes, né, que você como estudante, como alguém que quer prestar uma faculdade ou seja o que for, tem que estar por dentro, né? Tem que procurar prestar atenção nisso, né? Prestar atenção, tentar ficar por dentro. E para fechar, como eu já tinha dito antes, tem a conclusão, né? Que é o último parágrafo do texto, que pode ser feito de duas maneiras, em forma de síntese ou com proposta de solução. No caso da síntese, você deve resumir os argumentos, né? Repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. Aí, no caso de conclusão, você precisa apresentar soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Então, é importante no texto dissertativo argumentativo você expressar sua opinião, você apresentar soluções de ideias, né? É importante não só no texto dissertativo argumentativo, mas em todos os outros textos você ter uma boa caligrafia, você dominar a norma escrita, né, para você fazer um bom texto. Espero que tenha dado para entender direito, né, o assunto tratado. E é isso. Obrigada por assistir.